Hoje a gente reclama de progressiva, de botox, de ácido hialurônico, reclama que dói, que é caro, que é sacrifício. Mas olha, no Brasil imperial, ficar bonita podia te deixar doente ou te matar. Não é exagero. As mulheres da elite passavam veneno no rosto, faziam sangria para clarear a pele, usavam espartilho tão apertado que os órgãos deslocavam. E tudo isso era considerado normal, era esperado, era obrigatório, porque no Brasil imperial, beleza não era sobre vaidade, era sobre sobrevivência social, era sobre conseguir casamento. Era sobre ter valor numa sociedade que media a mulher pela aparência. No Brasil imperial, beleza não era escolha, era imposição. Hoje eu vou te contar os rituais de beleza mais bizarros e perigosos do Brasil imperial. E olha, tem substância tóxica, tem sangria, tem dor, tem humilhação. E tudo copiado da Europa, porque, claro, brasileiro nunca foi bom o suficiente. Bora! Se você gosta de história que ninguém conta, deixa o like e vem comigo. Antes de entrar nos rituais, você precisa entender por que eles existiam. Porque não era sobre vaidade fútil, era sobre poder. Ou melhor, sobre falta de poder. Brasil imperial, século XIX. A sociedade era rigidamente hierarquizada. Cada pessoa tinha seu lugar. E as mulheres da elite tinham um lugar muito específico. Não trabalhavam, trabalho era coisa de pobre. Não votavam política, era coisa de homem. Não mandavam em nada nem na própria vida. Então, o que elas faziam? Eram vistas, exibidas em bailes, missas e eventos sociais, como troféus, como prova de que a família tinha status. E para isso, elas precisavam ser bonitas. Não bonitas do jeito delas, bonitas do jeito que a sociedade exigia. E qual era o padrão? Europeu. Pele branca, cabelo liso ou domado, corpo moldado, rosto pálido, porque trabalhar no sol era coisa de pobre. Beleza natural não bastava, tinha que ser fabricada, porque o corpo feminino virou um projeto social. E se você não se encaixava, não casava, não tinha valor. Não existia socialmente, o corpo feminino virou um projeto social, e projeto que dá errado é descartado. Beleza, não era escolha, era sobrevivência. Se tá entendendo o peso disso, comenta. Projeto social. E bora pro primeiro ritual. E agora a gente entra nos rituais de verdade. E o primeiro é sangria. Sim, tirar sangue para ficar bonita. O que era? Sangria era uma prática médica da época, baseada na teoria dos humores corporais, que hoje a gente sabe que é mentira, mas na época era ciência oficial. A ideia era, se você tem sangue demais, isso desequilibra o corpo. Então, a solução? Tirar sangue. E como as mulheres usavam isso para beleza? Elas faziam sangria para clarear a pele, acreditavam que menos sangue deixava a pele mais pálida, equilibrar os humores para parecer mais calma, mais delicada, tirar excesso de calor, porque mulher quente era vista como vulgar. Como era feito? O médico ou barbeiro, que também fazia isso, usava uma lanceta, tipo uma faca pequena, cortava a veia e deixava o sangue escorrer em uma bacia. Às vezes tiravam meio litro, às vezes mais. Resultado? Palidez, objetivo alcançado, fraqueza extrema, desmaios constantes, anemia, infecções, porque as lancetas nem sempre eram limpas. E sabe o pior? Isso era visto como elegante. A lógica era, mulher pálida era sinônimo de mulher delicada, mulher refinada. Então, quanto mais fraca você parecia, quanto mais você desmaiava, quanto mais você precisava de ajuda para caminhar, mais bonita você era considerada. Quanto mais fraca a mulher parecia, mais elegante ela era considerada. Beleza era literalmente drenar a vida. Tirar sangue para ficar pálida. Se tá com ânsia, deixa o like e respira fundo, porque o próximo é pior. E agora a gente chega no ritual mais perigoso de todos. Maquiagem com veneno. O que as mulheres usavam no rosto? Vou te dar a lista. Chumbo alvaiade de chumbo, usado para deixar a pele branca. Era um pó branco que cobria tudo. Manchas, cicatrizes, imperfeições. Resultado, pele perfeita. Mas chumbo é tóxico. Causa envenenamento lento, queda de cabelo, dentes apodrecendo, tremores, morte. Mercúrio, usado em cremes para clarear manchas, também super tóxico, causa danos neurológicos e tremores pelo corpo. Perda de memória. E morte, claro, arsênico.
Sim, arsênico, o mesmo veneno usado para matar ratos. Mulheres tomavam doses pequenas para deixar a pele luminosa. Acreditavam que fazia a pele brilhar. Spoiler, fazia, mas também matava. Por que elas faziam isso? Porque o padrão era: pele branca era sinônimo de beleza e status. E não importava o custo, consequências reais. Queda de cabelo, ironicamente. Enquanto tentavam ficar bonitas, dentes podres, o chumbo corroía os dentes. Tremores, efeito do mercúrio no sistema nervoso, doenças crônicas, morte lenta. E elas sabiam. Algumas, sim, mas continuavam, porque parar significava perder valor social. O mesmo veneno usado para matar ratos era passado no rosto. E ninguém achava isso estranho, porque beleza valia mais que vida. Chumbo, mercúrio e arsênico no rosto, todo dia. Se tá chocado, comenta. Veneno no rosto. E prepara, porque ainda tem espartilho. E agora um mais famoso e talvez o mais cruel ritual de beleza do século XIX, o espartilho. Uma estrutura de tecido rígido com barbatanas de metal ou osso, que era amarrada com força ao redor do tronco. Desde a adolescência, objetivo, criar uma cintura impossível. O ideal era ter cintura de 40 centímetros ou menos. A mulher se encostava num poste ou móvel. A criada ou mãe ou irmã puxava as correias com força. Muita força, até a mulher mal conseguir respirar. E então, amarrava. E a mulher passava o dia inteiro assim. Consequências reais: órgãos deslocados, o espartilho comprimia o fígado, estômago, intestinos. Com o tempo, eles mudavam de lugar. Dificuldade de respirar. Respiração profunda? Impossível. Mulheres respiravam superficialmente o tempo todo. Desmaios constantes, falta de oxigênio mais compressão causava desmaios frequentes. E isso também era visto como elegante. Mulher delicada desmaia, abortos, mulheres grávidas que insistiam em usar espartilho. Perdiam bebês. Porque a compressão era brutal, costelas deformadas. Uso prolongado deformava as costelas, arqueava elas para dentro. Permanentemente, respirar fundo não era elegante. Então, mulheres passavam a vida sem ar. Literalmente, órgãos deslocados. Costelas deformadas, se está revoltado, deixa o like e bora pro último ritual. E agora a gente entra no território do bizarro mesmo, porque além dos rituais oficiais, tinha os remédios caseiros, receitas passadas de mãe para filha, misturas de medicina popular, superstição, influência europeia e falta total de conhecimento químico. Exemplos reais: urina como tônico de pele. Sim, urina. Acreditavam que limpa poros e clareia manchas. Spoiler, não funciona. Gordura animal no cabelo. Banha de porco, sebo de boi para dar brilho, resultado, cabelo encebado e com um cheiro horrível. Vinagre puro no rosto, para fechar os poros, causava queimaduras químicas. Banhos de ervas corrosivas. Misturas de plantas que irritavam a pele, acreditavam que renovava. Na real, machucava. Pó de osso queimado. Para clarear dentes, resultado, esmalte corroído. Observação importante: muitas mulheres adoeciam, tinham alergias, infecções, dores, mas não podiam parar, porque a pressão social continuava e parar significava ser feia. E ser feia significava ser nada. Urina, gordura, vinagre puro. Se tá com ânsia, comenta. Que isso, gente? Até agora a gente falou da elite, das mulheres ricas que passavam veneno no rosto e usavam espartilho. Mas e as outras? As mulheres pobres? As escravizadas? Elas também sofriam, mas de forma diferente. Mulheres pobres e escravizadas não tinham acesso aos rituais de beleza. Trabalhavam pesado no sol, na chuva, na sujeira. Não podiam parecer frágeis, mas também sofriam pressão moral, porque mesmo sem participar dos rituais, elas eram julgadas pelo padrão. Se tivessem pele escura, feias. Se tivessem cabelo crespo, feias. Se tivessem corpo forte, de tanto trabalhar, feias. A elite adoecia tentando ser bonita. As pobres adoeciam tentando sobreviver. E no final, todas perdiam. Porque o padrão era impossível, era importado e cruel, e era feito para ninguém alcançar. Todas sofriam, de formas diferentes, mas sofriam. Se concorda, deixa o like e bora para a amarração final. Então, por que eu te contei tudo isso? Porque esses rituais não eram bobagem, não eram coisas de mulher fútil. Eram mecanismos de controle. Controle sobre o corpo, controle sobre o
tempo. Controle sobre a vida das mulheres. Porque pensa bem, se você passa o dia inteiro fazendo sangria, passando veneno no rosto, presa no espartilho, fazendo tratamentos absurdos, você não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para pensar. Não tem tempo para questionar. Não tem tempo para existir fora daquele papel. E era exatamente isso que a sociedade queria. Quando a dor vira rotina, ela deixa de ser questionada. E era isso que acontecia. A dor virava normal. O sofrimento virava esperado. E beleza, virava prisão. E antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Será que a gente mudou tanto assim? Hoje, a gente não passa chumbo no rosto, não faz sangria para clarear a pele, não usa espartilho, pelo menos não assim. Mas a gente faz dieta extrema, faz procedimento invasivo, sofre pressão estética constante, vive em função de padrão impossível. Será que mudou? Ou a gente só trocou os instrumentos? Comenta aí, qual ritual você achou mais absurdo? E você acha que hoje é tão diferente assim? Quero saber. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa entender que padrão de beleza sempre foi construído. Aqui no Era Uma Vez na História, a gente conta a história que o espelho não mostra. Valeu e até o próximo vídeo. E lembra, beleza nunca foi sobre você. Sempre foi sobre controle.